Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos dando início ao nosso primeiro episódio do podcast do EJN Agro. Para você que ainda não conhece, o EJN Agro é uma formação da Escola Jovens de Negócios, voltado para formar jovens de 14 a 25 anos para se tornarem líderes e empreendedores do agronegócio. E nós estamos aqui com uma pessoa muito legal, muito especial, que é embaixadora social do EJN Agro, mas a gente vai abordar alguns temas aqui, pessoal, muito voltado para a nossa geração. Essa nova geração dessa galera que quer entrar no agronegócio, que quando você já ouve, né, agronegócio, você já vê aquele cara boiadeiro, né? Boiadeiro, com chapéuzão, cintão. E às vezes não, na verdade não. Acho que o agro ele é para todos, para quem de fato quer. Pra tudo. Eu acho que é para tudo e para todos. Essa é a verdade, tá bom? E tem uma frase aqui muito legal, que eu acho que é a frase que vai definir aqui o nosso podcast, que é: o agro está na mão e nas mesas, o agro está na mesa e nas mãos da nova geração. Bom, Ariane, é um prazer ter você aqui para a gente bater esse papo. Fala aí agora você, se apresenta para a galera também te conhecer. Bom, eu sou a Ariane Gomes, né, embaixadora social do EJN Agro. Primeiro, já agradeço, né, estar aqui com o Paulo para a gente poder conversar desse grande mundo do agronegócio, né. Eu, como bióloga, tenho o foco ali em ESG de alto impacto, entrando ali na analista de sustentabilidade, analista ambiental. Então, assim, acaba indo para vários lados, né, e fala assim, nossa, analista ambiental falando de agronegócio? Polêmico, né? É estranho, né? Mas vamos lá. Ariane, bom, para a gente começar aqui o nosso bate-bola, é bem legal entender o seguinte, né? O que a gente estava conversando aqui antes. Antigamente, a galera que era do agronegócio, ela era muito de geração, né? Então era o avô, e aí passou pro filho, que aí veio o neto, e foi indo, né? Mas hoje a gente tem visto esse ciclo ele quebrar. Sim. Porque tem uma nova galera chegando e querendo entrar nesse mercado. E eu queria que você explicasse para nós um pouquinho de como era antes esse mercado do agronegócio e como é que ele está se formando agora, você aqui. Mesmo sendo bióloga, é uma especialista desse tema. Bom, eu acho que a gente pode separar em dois lados, né? Quando a gente fala da agropecuária e do agronegócio. Tá. E hoje em dia, tudo se juntou dentro do agro, né? O que acontece? Quando a gente fala de agropecuária, a gente está englobando toda a parte ali da agricultura, da pecuária, de toda a parte onde tem plantio, onde tem o extrativismo, onde tem a pesca, onde tem gado. Então, assim, vai entrando tudo naquela parte. Quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando sobre toda a cadeia produtiva do negócio, onde conecta a cidade e o campo, e aí onde a gente vê que um não vive sem o outro. Então, hoje, para os jovens, eles precisam entender que não é mais necessário ter uma terra, né? Hoje em dia. Eu mesma não tenho, não, viu? Mas é necessário ter o interesse em se capacitar no conhecimento, porque hoje em dia o que mais falta no agronegócio é a capacitação para poder trazer a inovação, ideias novas, novas mentes, e quebrar esse paradigma que o agro só vem de geração, que é herdado. Perfeito, que é de pai para filho, né? E hoje em dia já não é isso. Então, é importante que os jovens entendam que tem espaço para eles, né? E eles têm um papel fundamental em trazer essas novas coisas, essas novas ideias e novas tecnologias que hoje em dia está vindo com tudo, e também quebrar o preconceito daquilo de campo, cidade, porque hoje em dia está tudo conectado. Tá misturado, né? Algo que a gente estava comentando também é que o agronegócio, como você falou, que essa cadeia produtiva, ela tá desde a nossa roupa, desde a nossa comida. Eu queria que você explicasse também um pouquinho sobre isso, né? Como é que começa esse processo desde lá do plantio, do cultivo, até chegar nas nossas casas, nas roupas que a gente compra nas lojas. Como é esse processo, essa cadeia produtiva aí? Então, quando a gente fala em cadeia produtiva, a gente fala do começo, meio e fim. E a gente ainda, dentro desse começo, meio e fim, ainda a gente fala que, na verdade, não tem um fim, né? É tudo um ciclo. Perfeito. E isso é onde entra também a questão da sustentabilidade ali, né? Para não ter essa falsa ideia de que tem um fim. Porque o que a gente busca hoje é que não tenha. Então, a cadeia produtiva, ela vai desde... Vamos colocar ali um exemplo fácil, do leite. Tá. Que nossa, depois você me contou isso, eu fiquei... abismado. Ó, isso aqui é muito sério que ela vai falar do leite, viu? Gente, pra quem toma leite, dá pause agora.
E assiste com atenção, porque isso aqui é importante. Sim. O que acontece, né? O leite, primeiro que vocês sabem que a vaca não produz leite o tempo todo, né? Perfeito. Não sabia, na verdade, É né? bom. Eu não sabia. É bom deixar isso bem claro, né? Como nós, ela também é um mamífero, então ela precisa ter um neném, né, para poder ter ali a produção de leite. E aí onde entra várias controvérsias, e aí hoje em dia é um assunto mega polêmico, né? Não de hoje, onde entra defensores dos animais e ativistas e produtores, e é bem complicado. Então, voltando ali, né, na cadeia produtiva, o que acontece? Primeiro, você precisa ter um planejamento, e é tudo dentro de uma estratégia. Porque se o seu objetivo final, que é o produto final, é que tenha a caixa do leite na prateleira, precisa entender aonde isso está vindo, aonde vai e onde eu posso atuar. Tá. Então, assim, você não precisa atuar na cadeia produtiva inteira. Você pode atuar num braço dessa cadeia. Muito bom. Então, tá. é onde entra oportunidades dentro da cadeia produtiva. Perfeito. Tanto que na primeira aula do EJN, que foi a introdução no agronegócio, a gente falou muito sobre a cadeia produtiva, né? Para os jovens entenderem aonde eles têm oportunidades visando ali a dor daquele mercado. Tá. Então, ali no leite, voltando, né? Tem ali a vaquinha bonitinha, ficou grávida. Hoje em dia já faz a inseminação, né? Não é mais natural. Aquele processo. Todo aquele Que processo. às vezes leva tempo e aí não tem como... E não só... É aquilo, tempo é dinheiro, né? Perfeito. Querendo ou não. Então, tem todo um planejamento para poder isso acontecer nos tempos certos, onde todas as vacas vão estar produzindo leite ao mesmo tempo, vamos falar assim. Então, isso vai um planejamento estratégico de empresarial para que isso aconteça, para que você não tenha uma vaca agora, uma vaca depois e o maquinário. Como é que fica? Verdade. Porque não vai ser a pessoa que está lá ordenhando, é uma máquina. E depois disso, o que acontece? Agora cheguei ali no volume certo do leite que eu preciso para poder encaixar ali na produção. Depois disso, a gente vai fazer o quê? Tem todo o tratamento, aí onde entra aquela loucura, que é o leite é rosa. Por que o leite é rosa? Porque a vaca fica com mastite, acho que é assim que fala, e machuca, né? Então, aí é onde entra também um braço ali interessante, onde tem veterinários, onde tem outra gama de profissionais, que eu falo que é uma área que está transversal, atua todo mundo. Onde tem um planejamento estratégico para que esse animal também não sofra. E que o bezerro que ela tá dando à luz também receba esse leite. E que produza com qualidade. Né? Exatamente. Então, assim, quanto mais qualidade se preza nessa cadeia produtiva, menos conservante, menos produto químico vai precisar ser usado ali no processo químico e todo para poder o leite ir para a caixinha. Um ponto que eu vejo interessante, né? Quando a gente... Talvez o pessoal deve se perguntar, pô, essa galera não parece nada com o agronegócio. Cara, aqui... Uma frase muito interessante é como o agro atravessou a sua vida, ou atravessa, ou como ele entrou. É fundamental que vocês entendam que, de novo, o agro ele está em tudo. Exatamente. Você pode não querer estar no agro, mas ele está dentro de você, porque ele está na tua casa, ele está na roupa que você usa. E aí então, onde vai para outra parte da cadeia produtiva. Quem é que vai levar esse leite para o mercado? Fazer toda essa logística, né? E isso tem tudo a ver com o agro também, a parte da logística. Então, assim, você vê como... Não tem como escapar. Perfeito. O agro, ele está presente em tudo mesmo. Usando desse momento, né, que a gente está muito falando sobre a parte da cadeia produtiva. Quando a gente fala dessa parte de inovação, né, vamos trazendo assim para o nosso mundo atual. Muita tecnologia, muita inteligência artificial, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como é que eu conecto, então, essa pessoa que ela tem um pouco dessa mentalidade mais antiga, não ultrapassada. Antiga porque naquele momento que ela fazia dava certo e talvez nesse momento agora não dá mais, mas trazendo esse jovem para perto, que é essa pessoa que tem conectividade com a internet, com essa tecnologia o tempo todo. Como é que eu consigo unir essas duas pessoas para que essa cadeia produtiva ela seja muito mais eficiente e muito mais sustentável? Não só para o leite que vai chegar na minha casa, mas para o animal que está dando esse leite. Um exemplo, né? Que a gente está falando do leite. Então, eu acho que essa conexão, ela acaba sendo inevitável. Por quê? Hoje em dia tem muito preconceito ainda, né? De quem é uma produção rural que é realmente ali só do campo. Que ele vai tirar leite na mão, é outra... É bem diferente. Então, assim, na hora que você coloca no cenário macro, né? No mercado macro, você vê que ou você se atualiza,
ou você vai perder dinheiro. Tá. Então, é uma questão também de lucratividade. E onde o jovem ele pode ver isso como uma oportunidade de trazer tecnologias novas, como os drones, a IA, né, a IoT, a internet das coisas, automação, onde a pessoa que está ali do campo, ela vai perceber que ela não precisa estar lá o tempo todo. Que ela pode usar uma automação e ela pode aplicar um defensivo agrícola pelo celular dela, sem estar lá. Mas eu ainda vejo que há uma resistência. Com certeza. Eu acho que ainda há uma resistência. A gente não é resistente a tudo que é novo? Sim. Eu acho que isso é natural do ser humano, né? Mas agora, para quebrar isso, é questão de conhecimento, acesso a conhecimento. Você mostrar para aquele produtor rural que isso vai aumentar a eficiência da lavoura dele, da produção, seja qual for a cadeia produtiva dele, e que ele entenda que isso, na verdade, só traz benefício para ele. Não é algo falando assim, olha, você não sabe, eu sei mais. Entendi. Não, é algo assim, olha... Em conjunto, né? Isso, porque, querendo ou não, hoje em dia quase não tem mais terra, né? Para a pessoa falar assim, eu vou comprar uma terra aqui, vou começar do zero. Então, o caminho realmente é ir por essas pessoas que já têm ali, apresentar a eficiência que isso gera, tanto de sustentabilidade quanto de lucratividade, porque as coisas andam juntas, e também mostrar que é a longo prazo toda essa mudança, porque é muito difícil eu chegar num produtor que fez aquilo da monocultura desde 50 anos. Falar para ele adulterar agora. Agora planta um monte de árvore aí, porque agora é agrofloresta. Ele não vai fazer isso. Não é bem assim. Precisa de dados. Então... Falando sobre dados, muito bom você ter... Deixa eu trazer alguns dados para vocês aqui do nosso Brasilzão, né? Sim. O agro representa cerca de 25% do PIB brasileiro. Isso em dinheiro, tá? É que eu não vou conseguir... Mas pesquisa pra gente aí, por favor, Ariane, em dinheiro, quanto que isso gera de recurso mesmo, de retorno para o nosso país, tá? Então, o agro representa 25% do PIB brasileiro, dados de 2024, né, ano passado, e é responsável por mais de 40% das exportações que existem no nosso país. Então, olha só, sabe aqueles portos que tem em Santos, tem mais portos, né? Eu não sei todos. No Rio de Janeiro, acho que tem mais alguns. Todos esses portos que tem, que eles são trazidos, né, de fora do país para dentro, ou de dentro para fora, quem domina isso aí 40% é só o agro brasileiro. Então você já consegue entender a potência que isso tem, né? E gera milhões de empregos indireto e diretamente. Vejo também uma grande dor nesse ponto, que é a questão de mão de obra. Sim. Porque foi muito se perdendo esse processo. Por quê? Porque era muito feito manual. E hoje as máquinas elas estão aí para facilitar esse processo. Não tomar o lugar. Não tomar o lugar, para facilitar, trazer mais produtividade para esse produtor. Como é que você vê também esse processo? E também essa potência que o Brasil é, né? Então, falando ali, quando a gente fala 25% do PIB... A pessoa acha que é pouco. Não é muita coisa. A gente está falando de trilhões. A gente não está falando de reais, a gente está falando de dólares, de... várias coisas, porque como você mesma aí já apresentou, a gente é responsável pela exportação de inúmeros tipos de grãos, de várias coisas, né? Principalmente da soja, né? Soja, o cacau, que o café. Que é muito forte, né? Que é muito, muito forte. Então, assim, essa produção desse 25% vem muita coisa por trás, né? E é onde a gente precisa do auxílio das máquinas, né? Da tecnologia para que seja possível ter esse nível de exportação, para ser possível ter isso, além de exportar, mas ter para cá também, que é uma grande questão, né? Que hoje em dia a gente vê muita gente falando, exporta muito. Mas não e aí pra gente aqui fica caro. Perfeito. Mas isso é um outro assunto polêmico. É polêmico. Mas não deixa de ser verdade, não deixa de ser mentira. Assim, tem dois lados ali do negócio. Perfeito. E que acaba sendo um pouco difícil até de falar, porque acaba assim, os ativistas ficam bravos e também quem é o empresário do agro também fica bravo. Só que é isso que é o ponto. A gente precisa se conversar. Então, acho que muito disso do meu papel como bióloga é trazer esse lado empresarial, mas, conectar o econômico, o social e o ambiental. Que aí vira o tripé da sustentabilidade. Perfeito. Então, assim, isso tudo vai dentro ali. Como eu até falei, né, do ISD, dentro do ISD, que aí já é a governança,
o social, o ambiental, a gente coloca também sobre o lucro. É sobre o lucro no final das contas, porque uma empresa ela não anda sem ter lucro. Mas como é que esse lucro está sendo gerado? Aí onde vem tipo, uma teoria de acionista, uma teoria de stakeholder, que aí vira um negócio muito doido. Sim. Ó, só para relatar aqui dos dados que a gente está falando, 23,2% do PIB foi gerado em 2024. Isso equivale só no Brasil, tá? Equivale a 164,4 bilhões de dólares dentro do nosso país, gerado. Nossa. Então, é muita coisa. É muita coisa. Só que eu vejo também que isso está muito concentrado nas grandes fábricas, nos grandes polos. Sim. E eu acho que esse pequeno produtor, ele sofre com isso. Porque se queima uma lavoura desse cara, se acaba, vem uma chuva, um negócio, e devasta tudo. Ele perde também. Agora, esse grande produtor, ele não sofre com isso. Ele tem os momentos, mas não sofre. Sim. Então, como a gente une isso e trazendo isso para os nossos jovens, né, de fato, dentro da Escola Jovem de Negócios, na formação do agro? Como é que eu consigo fazer com que esse jovem ele tenha essa mentalidade de solucionar esses problemas que esse pequeno produtor tem e que, querendo ou não, na ponta, vai fazer com que esse valor multiplique? Sim. Porque esse valor, ele está ali, querendo ou não, está girando em torno das grandes companhias, né? Sim, como tudo no Brasil, né? Vamos falar assim, a gente tem um déficit muito grande, né? Ali trazendo pro agro, né? A gente pega ali a agricultura familiar, né? Onde tem muito aqui na nossa região, principalmente, e acaba que eles são prejudicados por essas grandes empresas, né? Então, é muito difícil eu falar assim para você, nossa, como é que o jovem vai atravessar essa camada, né? Porque, querendo ou não, é algo que atravessa todos nós, né? Sim. Mas o que eu posso falar dessas perdas que você mencionou, né? Tipo, como é que acontece? Porque esse pequeno produtor, ele vai ter uma perda muito mais significante do que uma empresa muito grande, né? Nossa, não sei nem te falar, na verdade, como é que isso pode se juntar. Porque é tão separada. Porque, normalmente, essas grandes empresas, elas estão mais responsáveis pela exportação. E o pequeno agricultor, a agricultura familiar, ela é mais aqui dentro. Mas eu vejo que isso pode descentralizar. Porque esse pequeno produtor, ele pode começar a exportar. Com ele só certeza. não exporta porque ele não tem o conhecimento da exportação. Isso. Então, por isso que eu vejo muito... E da larga escala, da produção em larga escala. E outra, e ele consegue contratar muito mais pessoas, consegue fazer com que o crescimento produtivo dele aumente e, querendo ou não, traga mais produtividade e lucratividade para o negócio dele. Sim. Então, eu vejo esse papel do jovem fundamental na questão do seguinte, trazer esse conhecimento e essa conscientização para esse empresário pequeno agricultor de que ele também é acessível para ele. Sim, que também pode produzir em larga escala. E produzir com consciência, Sim. produzir com sabedoria. Eu acho que dá... Mas acho que o ponto-chave, a gente volta ali na importância da capacitação. Perfeito. Porque o agricultor familiar, a agricultura familiar, falando assim lá de pouquinho, que eu trabalho com 3 tipos de lavouras ali, vamos supor. Pouca coisa. Tá. Como é que ele consegue ver a potência do negócio para tornar escalável? Entendi. Esse é o grande BO de qualquer empresa que está começando, vamos falar assim, né? Então, volta ali para a questão de ter o conhecimento e ter um planejamento estratégico. Porque esse pequeno produtor, ele está acostumado a vender para a região dele. Então, assim, o jovem, ele pode entrar no papel para fazer um planejamento estratégico e fazer uma pesquisa de mercado. Mapeando tudo que ele... Onde ele vai falar assim, olha, com isso aí, você consegue atender aqui, aqui e aqui. Então, assim, você vai amplificando aonde ele pode atender, onde ele pode. Mas, e agora, né? Quando a gente começa a escalar uma produção, muita gente para aí, porque fala assim, meu Deus, quantos problemas isso pode gerar. Mas aí a importância do jovem estar capacitado, aprender sobre rotação de culturas, aprender sobre eficiência na produção e mostrar para ele que ele não precisa ficar nessas 3. Ele pode fazer várias. Aí fala assim, como assim posso fazer várias, né? Porque tem todo o período de pós-colheita. Pós-colheita eu não posso fazer nada, tenho que voltar à saúde ali do meu solo. Mas se você conhece quais são as plantas, o nicho certo ali para se plantar em cada estação do ano, em cada local, você consegue ter uma eficiência muito maior e você consegue produzir o ano todo.
E hoje em dia, as produções, elas são muito cravadas. Nesse período é soja, nesse período é tal chove, coisa. se acontecer alguma coisa, não planta. E aí exatamente. E entrando ali, tendo a capacitação e tendo o conhecimento técnico, que falta muito conhecimento técnico, você consegue ver que você consegue produzir o tempo todo. Você falando sobre isso, eu vejo o papel do jovem na seguinte questão, né? O jovem não vai ser aquele profissional do agronegócio ou da agropecuária que ele vai colocar a mão no solo, que ele vai plantar, dificilmente isso vai acontecer. O papel dele é isso, é gerar esse planejamento estratégico de como eu consigo fazer com que esse pequeno produtor, ele cresça o negócio dele em grande escala. A gente fala num modelo corporativo, né, que é o modelo de cebola. Primeiro eu cresço aqui no meu território, depois eu cresço na minha região, e depois eu cresço no meu município e vou crescendo. Esse é o papel fundamental do jovem. Se ele não tiver essa capacitação empresarial, por isso que eu vejo que é diferente. A capacitação que ele teria no campo é uma capacitação de plantio, de colheita, de mão na massa. Hoje está ali com o gado, isso. Hoje tá Agora, nessa parte. Essa outra capacitação estratégica é uma capacitação mais empresarial. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso perder a sustentabilidade do negócio. Exatamente. Né? Então, acaba que o jovem ele vem para trazer essa revolução. Essa liderança na mudança de pensamento, porque querendo ou não, a gente está tratando com pessoas que estão acostumadas a fazer aquilo há muitos anos, daquela forma, e tudo bem, deu certo. Mas se você olhar ali a saúde daquele solo, quanto que lá no começo produzia e quanto agora está produzindo? Você só está massacrando aquele solo. Então, onde vem ali toda a questão de agricultura regenerativa, da agrofloresta, que hoje em dia são assuntos que estão super em alta e que falta muita mão de obra e conhecimento técnico para poder fazer isso realmente acontecer ali. Então, o jovem, ele com toda essa expertise, né, do mundo de hoje tecnológico, junto com o IA, com o drone, com a automação, ele vem para somar. Então, ele não vem para tomar o lugar de quem está ali há muito tempo. Ele vem para somar conhecimento a essa pessoa que está ali há muito tempo. E mostrar mais eficiência na cadeia produtiva dele e mostrar que é possível, sim, escalar numa propriedade pequena. Então, assim, é muito importante esse papel do jovem. Não está distante, né, para esse agricultor, está próximo. Eu peguei um outro dado aqui importante que não está aqui. Cara, 84% do nosso país são de pequenos produtores rurais. 84%. Eles que fornecem comida pra gente. Então, se eu não tenho esse olhar para esse pequeno produtor, eu tô massacrando quem tá lá na ponta. É por isso que a gente sofre tanto nessas colheitas, nessa produção. Porque eu não tenho esse olhar. Porque eu não tenho esse olhar para o pequeno produtor, que representa 84%. É absurdo isso aqui. Mas vamos lá. Você ia comentar alguma coisa? Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Se for falar, porque eu vou entrar em outro tópico. Pode entrar. Beleza. Eu queria fazer uma pergunta, né? Que é uma pergunta bem polêmica, mas eu acho que ela é uma pergunta muito interessante. É o seguinte. O agro salva a economia do Brasil. Mas quem está salvando o agro mas quem está salvando o meio ambiente do agronegócio? Por que essa pergunta? Porque a gente entende, né, que esse produtor, eu não estou falando do pequeno, eu estou falando do produtor no modo geral. É claro que não são todos, mas ele judia demais do solo. Sim. Ele machuca muito o solo. Isso prejudica toda a nossa nosso processo, né? Tudo aquilo que nós temos, né, que a gente chama muito de a parte do planeta, né? Como é que chama? Você fala da mudança climática? Isso, da mudança climática, do aquecimento global, sim, né? Isso que eu queria falar, do aquecimento global. É possível, Ariane, eu ter uma plantação sadia, não machucar tanto o meu solo e, consequentemente, ter lucro com isso? Com certeza. Acho que hoje em dia, o tanto de tecnologia e acesso à informação que nós temos, como bioinsumos, que é diferente do defensivo ali agrícola, do agrotóxico, e é natural. Então, assim, é questão de conhecimento. Porque, querendo ou não, as pessoas estão muito acostumadas a utilizar o agrotóxico como tudo. Não faz muito tempo que a gente teve uma liberação massiva aqui de uso, sem precedentes. E que, se você não estou falando assim, nossa, não é para usar agrotóxico, não é para usar. Mas se você olhar ali no pé da letra, o nome já não é muito atrativo, né? É agrotóxico, quer dizer que ele intoxica alguma coisa. Não é muito ali. Mas é um conflito muito grande.
E aí vem ali onde choca, né? As gerações que tá acostumada a utilizar o agrotóxico e a geração que vem com o bioinsumo, que é totalmente diferente. Que é realmente ali um agrotóxico natural, vamos falar assim. Exemplificando assim, bem simples, assim, bem simples os simples, para vocês poderem ter uma noção da diferença ali. Então, eu acho que hoje em dia é possível sim fazer utilizar, né, a sustentabilidade dentro da produção agrícola, pecuária, extrativismo, pesca, seja qual for a cadeia produtiva que você vai utilizar. É tão importante porque você vai estar pensando na sua produção a longo prazo. E aí é onde entra aquilo que eu falei da teoria do acionista, né? A teoria do acionista, ele pensa ali em lucro, crescer, e ele não está vendo a quem. Está vendo quem que ele está afetando. Ele não está vendo a questão de geração de emprego, ele não está vendo a questão de uso do solo, ele não está vendo o que aquilo está fazendo, aquele uso daquele agrotóxico está fazendo com os locais em volta, que eu não sei se você já viu. Tem muita utilização de agrotóxico assim, massiva, em que a pessoa que não tem nada a ver com aquele local que está fazendo o uso assim, sem precedentes, que ela fala assim, nossa, nunca mais apareceu uma borboleta, uma abelha aqui. Já morreu tudo. Né? Então, assim, é algo que precisa ser visto, não é nem mais... é questão de necessidade. É que eu vejo assim, eu vejo que dá para construir negócios que geram impacto, mas impactos positivos. Isso. Falta muito, eu vejo nesse olhar, não sou do agronegócio, eu tô me inteirando agora, eu tô gostando agora desse conteúdo, desse tema. Temos a turma do EJN Agro, mas eu vejo que as empresas elas precisam urgentemente olhar para como eu gero negócios de impacto, mas impactos positivos na sociedade. Exatamente. Não estou falando para você deixar de fazer negócio, não estou falando só para você fazer negócio consciente. Pensar a longo prazo. É consciente mesmo. Eu gero uma ação, mas é uma ação consciente da minha ação, que ao longo prazo eu vou colher frutos bons. Né? Então, eu acho que falta muito esse olhar também do empresário. E eu falo que esse olhar da sustentabilidade para o empresário, muito até agora, vê isso como um plus. Vê isso como, é algo a mais que eu estou fazendo. Não, e usa ali o marketing verde, etc. E já passou de ser algo plus como necessidade. Então, quando a gente fala de ESG, a gente já não fala assim, nossa, é um diferencial competitivo só. Não é mais. Não é só um diferencial competitivo, porque muitos empresários nem pensam sobre isso. Mas ele é uma necessidade para o planeta Terra. Se você olhar ali para o lado financeiro do negócio, toda essa questão do desmatamento que tem em volta ali do agronegócio, que é onde gera muito burburinho negativo sobre o agro, e que precisa gerar esse burburinho mesmo para as pessoas começarem a ver onde tem a necessidade de mudança. E também ver que tem muitos produtores agrícolas, produtores rurais aqui, que já estão pensando nisso, porque já viu a mudança climática afetar na produção dele. Então, hoje em dia, quando a gente fala de colocar o ESG, a sustentabilidade dentro do agronegócio, é questão de dinheiro. É questão estratégico, né? Não é mais... É questão de, assim, cara, se você não começar que eu sou a incorporar... um cara bonzinho. Não, se você não incorporar esses aspectos agora, lá depois, você vai ficar sem, você não vai conseguir produzir. Então, assim, dentro ali do mercado financeiro, a questão da mudança climática, cara, se vocês pesquisarem um pouco sobre título de dívida, é uma coisa maluca. Doideira, hein? Então, assim, os jovens... Agora eu vou te dar outro caminho para os jovens, para eles poderem apresentar para esse produtor rural que está ali ainda na agricultura familiar, não como se isso fosse ruim, mas mostrar que pode ser mais. Quando a gente está incorporando a sustentabilidade, não só a sustentabilidade, mas a gente fala ali de fato social, ambiental, né, junto ali no socioambiental, né, vamos focar nesses dois. Hoje em dia tem muitos títulos, né, que é o social bond, o ambiental bond, assim, umas coisas bem doidas. Vários nomes aí. Isso, que são títulos de dívida, né, vamos colocar assim. Eu não sou especialista no assunto, mas sei um pouco dos caminhos que você pode mostrar de... Olha só, se você fizer assim, assim, assado, se você utilizar pensando no social, no ambiental, você consegue ter um investidor para você poder eu acho que eu já vi isso. alguma coisa nesse sentido.
muito relacionado ao ESG, né? Sim, são Já vi. pré-requisitos Perfeito. para esses investidores ali colocar, vamos supor, uma grana muito alta, que normalmente esse agricultor familiar não tem acesso, Perfeito. mas que se ele está atingindo esses pré-requisitos, social, vamos dar um exemplo. Pô, a pessoa que está trabalhando lá para você, o seu agricultor, quem está lá na prática, ele tem um salário digno? Não só de salário. Ele está dentro da Previdência? Ele tem uma Ele está moradia, contratado? Ele tem um MEI, pelo menos? Vamos supor assim, PJ. direitos trabalhistas. Tem. Quem que está dentro da sua empresa? É mulheres? É só homens? Entendi, eu acho que ter esse olhar mais, não inclusivo, tá? Mas é esse olhar do social mesmo, entendendo Com que certeza. eu preciso olhar para essa pessoa, que é a pessoa que gera o recurso que eu preciso, Exatamente. que gera o recurso para mim como empresário, com um olhar de humanidade. Digno. Tem olhar que ser um digno. olhar digno, porque senão como é que ele vai continuar gerando? E eu vejo muito, né? Meu avô cortava árvore a vida inteira em Palestina. Hoje ele morre de dor. Tem um monte de remédio ele toma. Será mesmo que o processo dele foi digno para gerar tudo aquilo que ele gerou? Provavelmente não, né? E é o que a gente mais vê no campo hoje, né? Não Então, tem tanto trabalho que essas digno. pessoas não sofrem, né? Eu acho que falta muito esse olhar de fato de cuidado, né? Isso. De olhar com esse olhar de eu preciso cuidar dessa pessoa que está plantando, que está gerindo, porque ela que está lá na ponta. E o fazendo negócio jovem, acontecer. ele vem com esse papel. Um papel de acolher essa coisa que já está há muitos anos, rolando, sem direito, sem nada, e trazer a parte social e ambiental junto. Perfeito. Então, ali, voltando no... Então, o social, você vê ali a questão de direitos trabalhistas. O ambiental, você vê, a pessoa está fazendo uma monocultura. Ah, tudo bem, vai. Só consigo fazer uma monocultura. Mas como é que é o uso de defensivo aí? Como é que é a produção disso? Eu posso introduzir outra coisa aí para a pessoa entender? Porque, gente, é muito louco se você falar assim para um produtor rural antigo, falar assim, olha, você vai plantar 50 árvores aí, mas você vai fazer uma lavoura embaixo dela, tá? Ele vai falar assim, quê? Ele não tá entendendo Vai nada. fazer essa cara aí que você fez pra mim, como é que é? É possível isso? É possível. Debaixo dela, debaixo do Aham. solo? Tem espécies específicas que, por exemplo, vou dar um exemplo assim, tem uma espécie que ela precisa pegar sol em tal horário e tal horário Sim. não. Então se eu plantar essa árvore aqui, uma árvore que não vai competir pela nutrição, Perfeito. tem todo um planejamento, todo um projeto estudo para isso feito, acontecer. né? Sim, todo um estudo feito. Então ela vai fazer sombra quando o sol estiver desse lado aqui, que é perfeito, é o que eu preciso para isso se desenvolver. E na hora que tiver o sol aqui, ela não vai fazer, que é o que eu preciso. E essa aqui eu posso plantar algo que eu também posso vender. Ah, entendi. Nossa, é possível fazer isso? Aham. Então, assim, esse tipo de conhecimento é onde a gente está abordando no EJN. Cara, mas eu não sabia que era possível fazer isso. Vai participar de uma aula lá. Vou participar. Nossa, entendi. Caramba, É onde muito entra ali bom. a agricultura regenerativa, que ela vai pensar na saúde do solo, Perfeito. ela vai pensar na qualidade daquilo que está sendo apresentado. E isso tudo vai diminuir o uso de agrotóxico. Porque aí você não vai precisar utilizar tanta coisa. Não, e outra, o processo alimentício, quando ele chega na minha mesa, ele tá muito mais saudável pra mim poder comer, né? Exatamente. Nossa, muito bom, não sabia super disso não. bacana. E é bem bacana mesmo. Tem muitos caminhos. Então, assim, você que já está mais inteirado nesse assunto do agronegócio não tinha um conhecimento sobre... E olha que eu só dei uma palhinha, porque Sim, tem nem eu sei muita exatamente, coisa, né? porque eu não sou especialista Sim. ali na agrofloresta e etc. Mas, assim, são muitos caminhos onde, ali com a formação do EJN Agro, o jovem vai poder ter uma olhadinha, vamos falar assim, Passar em cada questão, em cada oportunidade, em cada dor de mercado, e que ele vai poder utilizar isso a favor dele, para ele que não tem uma terra, chegar no produtor e falar assim, olha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí, vamos? Entendi. Nossa, muito bom esse olhar, essa visão. Deixa eu só trazer aqui algumas possibilidades de inovação, né? E do futuro do agronegócio que nós estamos vivendo, né? Então, a agricultura de precisão com IA, que é algo que você tinha comentado, internet Isso. das coisas, que tem pegado muito nessa Drone, questão. sensor. Drone, sensor. Falta também um treinamento para essas pessoas. Gente, tudo volta para capacitação. Tudo, cara, é importante. Drones, sensores, satélites, uso de bioinsumos, que é o que você também tinha comentado.
biodefensivos, com redução no uso do agrotóxico, que na minha visão, nós estamos vendo uma geração vindo aí muito mais preocupada com a própria alimentação do que nós éramos há 2, 5 anos atrás. Não só com alimentação, eu falo assim que a gente tem um olhar, né, eu como geração Z. Muito bom, tá? A gente tem um olhar de o que a gente está consumindo. Tem muito esse cuidado, né? Eu percebo muito isso. O que você está fazendo? Ah, tá, beleza, você chegou nesse produto, mas como é que você chegou nele? Ai, olha, eu desmatei, sei lá quanto lá. Eu dá vejo licença, muito que não quero. Isso também ajuda na hora da decisão da compra desse consumidor. Exatamente. Porque ele vai... Hoje eu vejo muitas marcas... Eu não gosto de supermercado, não gosto mesmo. Minha esposa que gosta, eu vou mais para acompanhar, porque é muito chato ter que ficar... Eu não gosto também. Eu não gosto. Mas eu tenho Mas observado algumas marcas colocando nos rótulos dela, tipo, através desse produto, a gente não precisou desmatar tantas árvores. Exatamente. Então isso tá tão mais visível, e as marcas, algumas, não todas, mas eu tô vendo esse processo, tá? A gente também não pode... Tem que também engrandecer essas marcas, porque certeza. Elas estão com esse olhar. E não é um olhar de bonzinho, é um olhar estratégico. Porque faz a venda ser... Pensando no lucro. Então, a gente vai voltar pro lucro. Se eu for uma empresa que eu foco na sustentabilidade, ninguém tá falando aqui que você é uma empresa boazinha. Nós estamos falando que também que você pense estrategicamente falando. Exatamente. Aí é onde entra o que é interessante, que é a teoria do stakeholder. Como é essa teoria? É o olhar para o todo. Olhar para o consumidor, olhar para a pessoa que está produzindo, olhar para quem está levando, olhar para todos os meus braços da produção. Então, é totalmente diferente da teoria do acionista que só está pensando no lucro e ganhar dinheiro e é isso. Perfeito. A teoria do stakeholder, ele também está pensando em ganhar dinheiro. Lógico, ninguém quer trabalhar de graça, né? Perfeito. Mas ele tem esse olhar para o todo. E quando você olha para o todo, você coloca o seu negócio para ser praticado a longo prazo. Você tem uma saúde da empresa, uma saúde financeira, uma saúde sustentável, uma saúde de todos os setores, onde você vai estar olhando o seu fornecedor, o seu consumidor, para quem vai, para quem vem. Então, é onde é importante esse olhar e que o jovem, ele traz essa pegada. A gente já está olhando para tudo. A gente tem informação vindo de todos os lugares. Então, não é mais igual antigamente, que a gente só vê aquele rótulo ali que está na prateleira e a gente olha para o que está escrito no rótulo e aceita. Não, se a pessoa escreveu lá, se tem um selo de certificação, a gente vai olhar qual que é esse selo. É um selo verídico? É um selo que tem embasamento científico, que tem uma base? Se não for, vai ser detonado na internet. Perfeito. Eu acho que a internet ela trouxe esse potencial de também as marcas ter esse cuidado daquilo que elas pregam por esse cliente. Porque elas podem ser... descartadas, assim. Canceladas. Eu queria usar uma palavra menos pesada, mas elas podem ser canceladas. Canceladas, vamos ao termo na internet. Não pode mentir para esse cliente mais. O cliente não é mais bobo, né? Não. Eu vejo muita empresa assim, né? Eu ganhei o selo de a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Cara, cuidado, porque esses selos podem te prejudicar também. Pode da mesma ser forma um tiro como na culatra. Pé. Então, eu vejo que, de fato, precisa de ações, por isso que eu falo muito, né? Tem que ser ações concretas. Sim. Eu sou uma empresa que eu faço ESG, e aí você planta uma árvore por ano. Não é sobre plantar árvore. E não é sobre plantar árvore, não, calma. Então, eu acho que falta muito essa visão também das empresas. Exatamente, com certeza. Entrando num outro tópico aqui, e só para o pessoal também ficar ligado nas inovações que a gente estava comentando, né? A AgTechs brasileiras, como a Solin Fintech, a Agros Smarts, que é voltado muito para startups, automação. Essa parte assim. E essa é a Perfect Flight aqui, que é uma empresa do Agro Smart, tá, pessoal? Caso queira pesquisar. E Agro Regenerativo, práticas que restauram o solo e aumentam a biodiversidade. Exatamente. Então, são várias possibilidades que tem para poder entrar nesse mercado. E hoje em dia, a parte do agronegócio, nessa questão de startup, né? Que é justamente o que a gente aborda busca lá no projeto, ali no EJN. A gente sempre vai estar entrando ali para a parte empresarial para ter esse gabarito, para esse jovem ter uma base empresarial e de conhecimento, de saber que ele pode ir muito mais além do que é o que é abordado hoje em dia, né? Então, quando ele vê esses exemplos assim, ele começa a ver que, peraí, eu não preciso ter uma terra, não. Não, e outra, eu não preciso ir pro campo o tempo todo, né? Mudou as coisas. Tem muita coisa. Então, assim, eu vejo o jovem como protagonista.
como protagonista nessa mudança, nessa liderança de que é algo que o nosso planeta não só está pedindo, como ele está necessitado. E a gente já viu que se depender do planeta, ele fica aqui e a gente não. Então, assim... é bom a gente começar a ter esse olhar do agronegócio, não só pejorativo, né, indo ali para a parte de desmatamento, que é o que a gente mais vê, né, que é o que dói no coração. Eu, como analista ambiental, como bióloga, eu olho aquilo e fico assim, meu Deus, né? Então, assim, como é que eu vi também o agro como uma oportunidade? É para realmente trazer essa visão da sustentabilidade aplicado realmente no negócio. Então, assim, é possível. Então, o jovem, ele tem que entender assim, pô, eu sou protagonista dessa mudança. Então, o que eu posso fazer? Em qual área de tudo que a gente está apresentando no EJN Agro, eu vou me especializar, eu vou buscar capacitação para que eu possa realmente oferecer um serviço de qualidade para esses produtores rurais, para essas pessoas que já estão no mercado há muitos anos, mas que elas conseguem ver a vantagem e a eficiência que aquilo que eu posso apresentar. Muito bom. Então, realmente, esse é o caminho que o EJN Agro vai dar para o agro. É um caminho, justamente. Na verdade, você já respondeu até a pergunta que era a próxima, né? Herdeiros ou protagonistas, os jovens? Protagonistas. Vejo como protagonistas Total. também. Eu vejo também. Total. Bom, os jovens assumem a sucessão familiar, né? Com novas Sim. ideias. Principalmente, eu vejo também que teve uma grande mudança, né? Uns anos atrás, para cá. Os jovens, eles não queriam continuar nas terras dos seus pais, dos avós. Quer ir para a cidade. Quer ir para a cidade, quer viver outra oportunidade. Uhum. Então, olha só, isso trouxe um déficit muito grande de mão de obra. Sim. Né? Vamos entrar nesse tópico agora específico. Mão de obra para o agronegócio. Como a gente consegue unir, de novo, né? Você já comentou sobre isso, mas agora de uma forma mais profunda. Esse jovem, para que ele também tenha essa visão mais do campo. Eu acho isso necessário. Sim, a prática, a mão na massa, ele é fundamental, tá? Não acho que é só ficar no computador, não. Tem que estar mão na massa. Uhum. Então, como é que eu conecto também essas oportunidades de mão de obra que está em déficit, que precisa, para esse jovem entender que também ele é um cara inovador, ele é uma pessoa disruptiva, mas a mão na massa também é necessária. Eu acho que essa parte do inovação, ela tem que ir para a prática. Não adianta só eu te falar aqui sobre agrofloresta, sobre agricultura regenerativa, se eu não vou lá e não faço. Então, assim, tanto quanto o jovem pode oferecer o conhecimento técnico, ele também pode fornecer o conhecimento na prática. Então, assim, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu faço essa plantação diferente, introduz a biodiversidade? Como é que faz isso? Pô, você vai ter que ir lá e aprender na prática. Fazer na massa. Então, assim, acho que hoje em dia, né, o jovem, ele tá muito acostumado a ficar atrás do celular. Não é nem mais do computador, é só do celular, porque tudo se faz no celular hoje em dia, né? E olhar que ele precisa estar presente, precisa da presença da pessoa também lá, na mão na massa. Sim. Que é muito do que falta hoje em dia, né? É difícil você ver os jovens hoje em dia querendo pegar a mão na massa, né? Você vê aqui eu toda bonitinha aqui, de blazer e tudo mais, mas, pô, entra lá no meu Instagram do Arena Ambiental, você vai ver um monte de plantio que eu faço, de área de reflorestamento, de APP, que foi queimada, que passou por várias situações, e a gente vai ali na restauração realmente e pensando em qual espécie, se é nativa, se é exótica. Então, eu preciso ir lá no campo e olhar, nossa, que tipo de plantação tem desse lado e que tipo de plantação tem? Qual é a vegetação que vai dar certo aqui? Perfeito. Então, assim, o jovem, para trazer essa sustentabilidade, essa eficiência, ele precisa ir no campo para ver, nossa, peraí, aqui faz sol, aqui faz quente, aqui aquilo. Então, assim, pegar essa coisa do campo mesmo, da prática, e entender que um não vive sem o outro. Um não vive sem Não outro. vive, não dá pra fazer tudo pelo celular, gente. Perfeito. Sinto muito. Ainda não é possível. Não é possível. Muito bom. Mas tem muita coisa que é possível. Sim. Mas a presença lá é muito importante. É por isso, justamente, que dentro ali da formação do EJN, a Agro, a gente coloca ali as visitas nos locais empresas, de plantio, nos locais onde fábricas. tem o gato, tipo, tudo. A gente precisa dessa vivência. Tem que ter esse mão na massa. De novo. Precisa. A gente nós fomos lá na Secretaria da Agricultura, né? Semana passada, né? Foi. E você vê tanta coisa que tem e
você não sabe que tem. A cooperativa. Cooperativas, grandes coisas que fazem, e a gente não sabe que tem. Por isso que é importante ter esse conhecimento, essa busca constante, para que, de fato, a gente consiga gerar uma revolução. Gostei muito dessa palavra. Essa palavra de revolução, porque começa na mente. E se eu não transformo a mente dessas pessoas, eu não consigo gerar transformação nenhuma aqui no físico, né? Primeiro eu preciso gerar essa transformação mental para depois gerar a transformação no físico. Mas... Eu acho que um grande gap ali da sustentabilidade, né, de trazer esse olhar do ESG para as pessoas é a mudança de hábito. E mudança de hábito é muito difícil. Muito difícil, mas é totalmente necessário para esse mundo que a gente está vivendo agora. Precisa ter uma mudança no formato de produção, precisa ter uma mudança na logística. A gente tem que pensar em carbono, a gente tem que pensar no solo que está sendo plantado. Então, camadas que vão entrando ali, que vão colocando o papel do jovem como muito importante, tanto na parte teórica quanto na parte prática. E que ele precisa entender que um não vive sem o outro. E é onde vai entrar ali novamente o produtor rural, quebrar essa barreira de preconceito, entendeu? Contra inovações, né? E apresentar dados para que sejam realmente visualizados como uma maneira assim, nossa, peraí, isso aí é um caminho realmente interessante. E mostrar cases de sucesso, que é muito que a gente faz ali, né, durante as aulas. Sim. Mostrando como produções de etc., de pessoas que era monocultura se transformou numa agrofloresta. Tipo, como é que fez isso? Primeiro é mudança de pensamento. Tem que ter essa transformação na mente. Sim, eu acho que a formação, ela vai muito além disso, né? De só falar sobre agronegócio, né? Só. O agro não é só, não. Olha. Tem muita coisa. A pessoa que achou que ele era só, aqui tá uma resposta que não é só, tá? É tudo, na verdade. Ariane, bom, estamos finalizando, chegamos no final, mas eu queria te fazer uma pergunta, né? Se você pudesse dar na verdade, eu quero que você fale uma reflexão final aqui. Se você pudesse dar um conselho, tá? Para esses jovens. Você está com quantos anos mesmo? 25. Sou jovem também. Então, para você, uma jovem como você, né? Qual conselho assim, você daria para essa galera que tem sonho de... Porque, cara, eu não sabia, eu não conhecia como é grandioso o mercado do agronegócio, não pelo lucro que ele traz, pela grandeza das coisas que ele gera. O impacto é impressionante. O quanto de comida que ele coloca na mesa, o tanto de coisa que ele faz, essas roupas que nós estamos... Então, é muita coisa, né, que está atrelada. Qual seria o conselho que você daria, pessoal? Olha, eu acho que o conselho que eu dou para o jovem, hoje em dia, que quer entrar para o mercado, né, do agronegócio, é que ele entre com a mente de que eu quero causar um impacto positivo. E que para causar esse impacto positivo é necessária uma capacitação. Então, assim, se você não estudar, você não vai conseguir chegar ali na parte do lucro, né? Que é o que todo mundo se interessa, vamos falar assim. E entender que tudo tem um processo. E que para você poder participar desse processo, é necessário a capacitação, é necessário você se especializar. Então, se especialize. É isso que é o meu recado para o jovem de hoje em dia. Porque da mesma forma que eu, como bióloga, hoje em dia estou finalizando meu MBA na parte do ESG. Nossa, top. Etc. outras coisas que a gente vai estudando. Então, hoje em dia, aproveite que a gente tem a internet ao nosso favor. Pesquise, não vá por fake news. Então, assim, lê artigo científico, cara. Entra lá no Google Acadêmico, vai ver coisa que tem embasamento mesmo. Perfeito. Que isso vai te dar muitos caminhos e muitas ideias, que a nossa mente hoje em dia é muito criativa, né? Tem muitos caminhos, a gente tem acesso a muita informação. Então, acho que realmente o meu recado para o jovem de hoje em dia é para se especializar. Olha toda essa cadeia produtiva e vê onde que é a dor disso e onde você pode oferecer um serviço que tenha ali a parte de inovação e sustentabilidade, um interligado no outro. Olha, obrigado, né, por essa troca. Foi uma troca, eu aprendi muito. Quanto mais eu troco conversas contigo, mais eu aprendo, assim. E o agronegócio mais me encanta. Porque, de fato, eu acho que é possível. Eu não vejo impossível. É possível fazer um negócio de impacto sustentável e que me gera lucro e que eu consigo transformar a minha vida, a vida da minha família e impactar as outras pessoas na ponta, que é o produto que eu levo para elas. Então, todos em volta. Todos. É fenomenal. Bom, para o pessoal que nos acompanhou, pessoal, eu quero fazer um desafio para vocês, tá? O desafio é o seguinte: comenta aí e deixa a sua pergunta.
Depois a gente traz a Ariane aqui novamente para poder trocar essas ideias novamente e responder a sua pergunta, tá bom? Caso você tenha alguma pergunta aí e conheça o EJN Agro, pô. Faz esse favor. Por favor, galera. Entra lá no Instagram do EJN Agro, nos conheça. A gente vai estar deixando aí na descrição para vocês o link. É só clicar, acessar e conhecer um pouquinho do projeto, da formação que nós oferecemos para os jovens gratuitamente. Pô, Sempre bom lembrar isso, Sempre bom, né? É de Gratuito, graça, pô. gente! É de graça. Então participa, tá bom? Você será muito bem-vindo e que você possa ter essa transformação de mente, como nós estamos falando aqui. E que você também veja, né? Veja essa mudança acontecendo, mas para isso acontecer você precisa colocar a mão na massa. Com certeza. Acho que o conhecimento aqui ele já foi uma entregue. porta. Não, agora Foi é uma contigo. porta. Agora é contigo. Exatamente. Agora é Você com decidir abrir essa porta e seja muito bem-vindo a esse mundo de inovação e impacto Tamo do aqui. agronegócio. E é top demais. Com certeza. Bom, mais uma vez, obrigado. Tamo Eu que junto. agradeço. É isso aí, pessoal. Mais uma vez a gente encerra aqui. Fico muito feliz de trazer esse episódio para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos trazer mais pessoas? Com certeza. Vamos trazer mais gente. Aí você vem, senta aqui do meu lado Com pra gente entrevistar o certeza, pessoal. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Não se esqueça, você pode criar o impossível. E segue nós aí.